Vamos então para mais uma pergunta. Vocês continuam me escutando bem aí? Tá, beleza. Então tá, o pessoal está respondendo. Vamos lá. Tem uma galera aí, vamos juntos pensar a questão aqui. Ó. Tem a Daniele McLough, espero que tenha acertado o teu nome, Daniele. Ela é da Unip, tá? Se eu não me engano, já indo para o final do curso de formação em psicologia, parece que está no 9º semestre, né, Daniele? E a Daniele lança uma pergunta bem interessante a respeito da responsabilidade legal do terapeuta no que diz respeito a acidentes com pacientes. Então, tu imagina o seguinte, lá no início da nossa conversa hoje, às 8 horas, eu falei que na terapia do acompanhamento terapêutico, no AT, como está aqui, escrito aqui atrás, o terapeuta, ele vai ao encontro do paciente. Ficou claro isso, né? Então, tu imagina lá, tu precisa de um terapeuta para ti ou para alguém da tua família, tá com alguma dificuldade pontual lá, e o terapeuta vai ao teu encontro, onde tu está. Então, tá numa praça, num shopping, num cinema, em casa, tá... Enfim, onde tu estiver, vai lá o terapeuta. Em festa? Sim, também em festa. Então, qualquer situação onde haja uma demanda, um pedido de socorro, lá vai o terapeuta. Por isso que a gente chama também o acompanhamento terapêutico de terapia sem fronteiras. Porque, literalmente, o paciente vai ser acompanhado em qualquer lugar, não tem essas fronteiras, inclusive fronteira geográfica, porque a gente pode fazer uma abordagem até acompanhando o paciente em outra cidade, outro estado, em outro país, ou atender online. Então, tu faz a intervenção, por exemplo, no Brasil, com um paciente que está lá na Angola, continente africano, nos Estados Unidos, Canadá, na Inglaterra, no Japão, não interessa. A abordagem vai, aqui como eu estou falando contigo, a abordagem vai via internet, sem problema nenhum. Mas o que acontece? A Daniele McLough, ela aponta essa ideia da responsabilidade do terapeuta. E aqui, sim, há uma responsabilidade que o paciente, ele precisa levar em consideração, o terapeuta precisa levar em consideração o perfil do paciente. Então, tu imagina o seguinte, um paciente que tem medo de ficar em locais fechados, sofre demais. E o terapeuta leva o paciente para um local fechado, escuro, portas fechadas, todo mundo sentado, ou seja, no cinema. Esse pode ter um risco, um gatilho de risco, pode ter um gatilho, por exemplo, de surto de um paciente, um desconforto muito importante, pode. Então, a dica que eu dou para a Daniela é o seguinte, antes de ir para o contato com o paciente, principalmente em situações que geram desconforto, faça uma avaliação. Faça uma avaliação do caso concreto, né, da situação do paciente, porque pode acontecer do paciente não suportar um enfrentamento com determinada realidade e aí gerar uma série de problemas. Então, o paciente sai correndo, se machuca, é atropelado, porque literalmente, como eu falei, o terapeuta está com o paciente na vida do paciente. E aí entra uma série de questões. Então, uma pergunta que a gente pode levantar ainda nessa perspectiva aí do universo da terapia com o universo do direito, né, casando esses dois conhecimentos. O terapeuta pode ser responsabilizado por um acidente com o paciente? O que tu acha? Pode ou não pode? Na verdade, qualquer pessoa pode ser responsabilizada por o acidente de outra, tá? Desde que esteja envolvida com aquela situação. Então, não precisa nem ser terapeuta. É claro que o terapeuta ele tem um compromisso maior de cuidado, de geração de saúde. Terapeuta, eu digo de forma geral, né? Psicólogos, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, acompanhantes terapêuticos. Então, a gente tem esse compromisso de cuidado com o paciente. E lembra o seguinte, para ser processado, agora te coloca na posição do terapeuta, para que tu seja processado, basta que alguém te acuse no âmbito judicial. É simples assim.
E aí, na justiça, na frente de um juiz ou de uma juíza, com a ajuda de um advogado, tu vai te defender. Então, se é terapeuta e enfrentou algum tipo de processo, aí o sujeito vai ter que se defender. E se no âmbito judicial for comprovado que esse terapeuta de fato agiu com culpa, com dolo, enfim, com falta de cuidado, com prudência, com imperícia, enfim, é uma série de conceitos que são utilizados especificamente no âmbito do direito para se conseguir penalizar. E aí sim, se for comprovada a culpa, né, usando agora o conceito de culpa para quem não tem formação em direito, foi comprovada uma responsabilidade daquele terapeuta pelo acidente do paciente, e sim, ele pode ser responsabilizado e, inclusive, ter que pagar a indenização para o paciente, e, dependendo da situação, ele pode parar literalmente na cadeia. Então, tudo vai depender de como vai se desenvolver esse suposto processo judicial. Então, Daniele McLaughlin, lá da Unip, estudante de psicologia, lá, finalizando o curso em São Paulo, há que se ter bastante estudo, né, avaliar o paciente antes de apresentar uma série de saídas, assim, né, para ver se aquele paciente tem condições realmente de entrar em determinados circuitos. Importante também abordar a questão, em determinados casos, do contrato de prestação de serviço em acompanhamento terapêutico. Isso pode auxiliar também ali, em determinados casos, o familiar pode deixar expresso, literalmente expresso no documento, que autoriza que aquele paciente saia com aquele específico terapeuta, enfim, que possa circular em toda a cidade, bairro, ou viajar até entre estados, entre municípios, enfim. Né? E, enfim, no documento de contrato, dá para constar também até o diagnóstico, as dificuldades, quem contactar em caso de acidente. Há uma série de medidas que a gente pode utilizar num contrato de prestação de serviços de acompanhamento terapêutico para que fique bem explícito a combinação para todos que estão envoltos nessa atividade. Confesso que nunca vi casos de processos contra acompanhantes terapêuticos e também nunca vi acidentes assim que justificasse um processo no âmbito do acompanhamento terapêutico. De regra, os profissionais são bem atentos, bem estudiosos, avaliam bem a situação e pecam pelo excesso de cuidado e não pela exposição desnecessária dos seus pacientes. Tá bom, Daniele? Então, essa foi a pergunta sobre a responsabilidade legal do acompanhante terapêutico nos casos de acidente de pacientes. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor, desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Clique no rosto do Alex Tavares para assinar o canal e receber avisos grátis das novas publicações.